Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Como estão vocês? Amém. Quem aí está fazendo as atividades? Quem está conseguindo acompanhar? Joia! Muito bom saber disso, tá bom? Pronto, seguimos aqui com mais uma EBD online, tá certo? Hoje vamos estudar a lição número 5, que tem o título A Bíblia Escondida na Casa de Deus. Quem aí tem Bíblia? E quem já precisou esconder a Bíblia? Alguém aí já escondeu a Bíblia? E aí? Só se for no coração, né, crianças? É o único lugar onde devemos guardar a palavra de Deus, é no nosso coração. E acima de tudo, praticá-la, né? Pôr em prática, obedecer aos mandamentos do Senhor. Amém. É o único lugar onde devemos esconder a palavra de Deus, tá certo? Fora isso, precisamos, caminhar lado a lado com a palavra do Senhor. Precisamos ler para compreender, né? Para saber o que é certo, o que é errado, o que o Papai do Céu quer falar conosco, tá certo? A Bíblia é a palavra de Deus. Aqui está, as palavras do Senhor. Então é ela que nos orienta, tá certo? Amém. Quem estava aqui, quem acompanhou nas lições anteriores, né? Estudamos que o rei Joás e o rei Ezequias empenharam-se para reformar o templo, restaurar o culto e trazer o povo de volta a Deus. Com Josias aconteceu a mesma coisa. Nessa época aqui, quem estava reinando em Israel era o rei Josias. E quando ele assumiu o seu reinado, ele também sentiu o desejo de reformar o templo do Senhor, a casa de Deus. Porque o povo de Deus, mais uma vez, havia se afastado dele. O povo de Deus, mais uma vez, havia se distanciado do Altíssimo, do seu Criador. E aí, o rei Josias sentiu esse desejo. E quando eles foram reformar a casa de Deus, né? O livro da lei, que é esse livro aqui, crianças, o livro da lei ficou escondido no templo. E por muitos e muitos anos, ninguém sabia onde ele estava. Josias, o jovem rei que governava sobre Israel, depois de Ezequias e Manassés, esforçou-se para trazer o povo de Deus de volta a ele e promover uma reforma no templo. Nesta reforma, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei, a palavra de Deus. E Safã, o secretário que ajudava na reforma, leu alguns trechos para o rei. E à medida que Josias ouvia aquelas palavras, o que estava escrito naquele livro, ele rasgava as suas vestes, pois entendia que a ira do Senhor era grande. Verdade, crianças. Ao encontrar o livro da lei no templo, descobriu-se que o povo não lia e nem ouvia a palavra de Deus e, consequentemente, não obedeciam. Se eles não liam, eles não sabiam o que tinha, o que estava escrito. E se eles não sabiam, se eles não liam e não sabiam, eles não tinham como saber o que era certo e o que era errado. Então eles faziam as coisas como eles achavam que era certo, e aí eles iam fazendo, mas não estava de acordo com a palavra de Deus, com o que estava escrito no livro da lei. E quando o rei Josias
leu o livro da lei, quando ele foi ouvindo as palavras que estavam escritas ali naquele livro, na palavra de Deus, ele foi vendo que o povo estava fazendo totalmente errado. E foi aí que o desejo no coração dele aumentou ainda mais, de trazer de volta o povo para a comunhão com Deus. E aí o rei então convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém para irem ao templo e ler o livro da lei em voz alta para os presentes. Todos ouviram e passaram a cumprir a aliança de Deus. Depois que todos ouviram, eles tiveram consciência de que estavam fazendo as coisas erradas e se arrependeram dos seus pecados e se voltaram mais uma vez para o Senhor. Se arrependeram e se voltaram de novo para Deus e voltaram a cultuar o Senhor no templo, né? No templo dele. Mais uma vez, a nação de Judá afastou-se da casa do Senhor e de seus ensinamentos. O rei Josias, ao ouvir o livro da lei, percebeu que o povo estava andando por caminhos que não eram o que o Altíssimo havia preparado para eles. Deus foi tão misericordioso com o povo de Israel, crianças, que sempre levantava reis, homens de Deus, homens que tinham temor no seu coração, para que eles pudessem restaurar a união entre o povo e Deus. Entre Deus e o povo. Tá certo? Hoje, graças a Deus, nós somos privilegiados, pois nós temos acesso à palavra de Deus, e podemos levá-la aonde quisermos. Podemos levá-la ao colégio, podemos levá-la à faculdade, ao trabalho, à praia, aonde quer que estejamos, podemos levar a palavra de Deus, podemos ler a palavra de Deus e até falar dela para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Isso para nós é um privilégio. Vocês sabiam que tem lugares que as pessoas não podem ler a palavra de Deus? Infelizmente, ainda existem esses lugares que é proibido ler a palavra de Deus. Mas nós moramos em uma nação que é permitido, que é livre, que a gente pode ir adorar, que a gente pode louvar a Deus, cultuar a Deus, e que a gente tem acesso, que a gente pode ter uma Bíblia, que a gente pode ler aqui, compreender e através daqui dos ensinamentos do Senhor fazer as coisas corretas, né? Esse é um grande motivo para fugirmos do pecado, do que não agrada a Deus. Quando a gente está em comunhão com a palavra de Deus, com o Senhor, orando e lendo a palavra de Deus, a gente faz tudo certinho, a gente vai pelo caminho correto, né, crianças? Pois é. Quem aí tá lendo a palavra de Deus em casa na quarentena, junto com a família, tá tirando um minutinho, alguns segundinhos para ler a palavra de Deus? Faz isso, criança, pelo menos uma vez ao dia. Tira 10 minutinhos do dia para ler a palavra de Deus, tá certo? Muito bem, muito joia. Agora, a Pró vai trazer aquele videozinho para complementar a nossa historinha, tá bom? Para que vocês compreendam ainda mais o que a lição, né, nos mostra, tá bom? Então, Olá, pessoal! Vamos estudar a lição? Verso para decorar se encontra em 2 Crônicas, capítulo 34, verso 1 e 2. Josias fez o que o Senhor aprova.
Alguma vez, algum amigo ou alguém que você gosta te disse para fazer alguma coisa errada? Para fazer alguma coisa que desagradaria a Deus? Qual foi a sua reação? Você conseguiu vencer esse pecado? Lembrem-se, crianças, na família de Deus, você pode ser um bom exemplo para outras pessoas. Quando o rei Josias tinha apenas 8 anos, ele se tornou o rei de Judá. Embora ele fosse jovem, ouviu muito a respeito de seu pai e de seu avô. E ele sabia que eles não tinham sido bons reis. Seu avô, o rei Manassés, fez muitas coisas erradas. Construiu um lugar em que o povo adorava deuses falsos e até estrelas do céu. Certa vez, o rei Manassés ofereceu seu próprio filho como sacrifício queimado a outros deuses falsos. Construiu altares aos deuses estranhos no templo de Deus. Ele conversava com anjos maus e até matou muitas pessoas que não tinham feito nada de errado. O rei Manassés até perdeu o livro da lei de Deus, que continha mensagens especiais de Deus para o seu povo. Esperava-se que a cada dia os sacerdotes lessem esse livro para as pessoas. Sem o livro, as pessoas não podiam aprender a viver como Deus desejava que elas vivessem. O pai do rei Josias foi o rei Amon. Ele se tornou rei com 22 anos, mas seguiu o mau exemplo do seu pai Manassés. Amon também foi muito mau. Alguns de seus oficiais o odiavam tanto que o mataram em seu próprio palácio. Quando as pessoas ficaram sabendo disso, mataram aqueles oficiais, e foi depois disso que o rei Josias se tornou rei. Ele viu tantas pessoas sofrerem que resolveu não ser como seu pai Amon e nem como seu avô Manassés. Ele decidiu obedecer a Deus. Ele se dedicou a Deus e pediu que Deus o ajudasse para ajudar o povo. Ele se dedicou a Deus e pediu que Deus o usasse para ajudar o povo a aprender mais sobre o Deus verdadeiro. Ele aprendeu que precisava destruir todos os ídolos e destruir os altares dos deuses falsos. Viajou por toda a terra de Judá, pedindo ajuda ao povo. Quando os ídolos eram destruídos, o povo os transformava em pó. Então, o rei Josias espalhou o pó sobre as sepulturas daqueles que tinham adorado deuses falsos. Quando ele completou 26 anos, ele sabia exatamente o que mais desejava fazer. Queria purificar a terra e restaurar o templo. Então, ele chamou o seu assistente Safã e lhe deu as instruções que ele deveria passar ao sacerdote Ilquias, para que os sacerdotes porteiros ajuntassem todo o dinheiro que fosse recolhido do povo e que esse dinheiro fosse usado para restaurar o templo. O sacerdote Ilquias deveria dar o dinheiro para os construtores, para pagar os trabalhadores e comprar todo o material necessário. Então, o sacerdote Ilquias fez tudo como o rei Josias havia ordenado. Certa vez, o sacerdote Ilquias andava em volta do templo, quando de repente ele deu um grito: "Venham, venham todos ver o que eu encontrei!" E todos vieram ver o que havia acontecido. "Olhem para isso!" Ele sorria de alegria. "Eu encontrei o livro da lei! Ele estava aqui no templo o tempo todo!" E assim, Safã levou o livro da lei para o rei Josias.
O rei Josias ficou muito feliz. Sabe, pessoal, assim como o rei Josias, mesmo que as outras pessoas sejam más, vocês podem ser bons exemplos para as outras pessoas. Pessoal, essa história ainda... Então, crianças, assistiram o vídeo? Agora eu quero convidar você que está aí ouvindo a Pro para junto comigo fazermos uma oração de agradecimento. Vamos lá? Aí mesmo. Feche os olhinhos e repete junto com a Pro. Papai do céu, muito obrigado pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família. Obrigado por me guardar e me proteger todos os dias. Que eu possa guardar a tua palavra dentro do meu coração e que, acima de tudo, que eu possa pôr em prática todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. É isso, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem em paz. Desejo uma ótima semana a todos vocês. Se cuidem, se protejam, fiquem em casa. Beijos e até semana que vem.